Bom dia, sejam todos muito bem-vindos aqui no programa da Confraria do Batom, nesse sábado de manhã na RDC TV. E hoje a gente fala sobre um assunto que a mulherada, quem gosta, gosta muito, que é cabelos. Hoje em dia, claro, está muito mais democrático, as mulheres estão usando careca por uma questão de moda, de preferência, de praticidade, ou muitas vezes por uma questão de saúde, mas quem tem cabelo, que gosta de cuidar dos cabelos e usa isso como, inclusive, uma moldura para o rosto, está sempre ligado em mitos e verdades sobre esse tema. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui 3 mulheres especialistas, né, em cabelo. Eu começo com a Sabrina Rosa. A Sabrina é bióloga de formação, é cientista, especialista capilar. Sá, obrigada por estar aqui. Obrigado, Iva. A Daniele Braga, que é empresária, que é proprietária da franquia da Festa Escova, ali da 24 de outubro. Obrigada, Dani. A doutora Gabriele Adames, que é médica dermatologista, que tem uma especialidade, uma atuação bastante forte também com cabelos. Gurias, muito obrigada, né, por vocês estarem aqui com a gente hoje. E a gente estava conversando nos bastidores, nossa quantidade de assunto, né, quantidade de mitos que a gente quer saber se são verdade ou não, aqui na questão desse tema, né, de capilar que a gente trouxe hoje para a nossa conversa aqui na sala. Eu vou começar com a doutora Gabriele, porque estamos no verão e um dos mitos que surge no verão cai muito cabelo, no verão cai mais cabelo. Tem alguma relação, doutora Gabriele, a temperatura, um momento do ano com a queda de cabelo? Isso é mito. Mito, ó, perguntamos pro mito. A temperatura em si não causa uma queda de cabelo. O que acontece é que o dano solar pode desgastar um pouco mais a haste do fio, que tem uma camada de gordura que a protege, e aí ele fica mais frágil. Então, o que pode acontecer é aumentar a quebra do cabelo, da haste do fio que já saiu do couro cabeludo. A queda em si, ela vem de fatores internos, né? Então, o que eu costumo falar para os meus pacientes? Existem um ciclo de mais ou menos uns 3 meses que causa queda de cabelo. O cabelo nasce, estabiliza e ele cai. Então, se ele está caindo mais, janeiro e fevereiro, provavelmente foi algum gatilho de novembro, dezembro, como o estresse do final do ano que pode fazer cair o cabelo depois. Porque entra aí nessa mesma linha, desse mesmo mito, a questão de mulheres grávidas ou até mesmo a menstruação interferir na queda de cabelo. Isso Menstruação é mito. A gestação aumenta a fase anágena, que é a fase de crescimento, então não faz cair cabelo, é mito. Mas uma verdade é que o pós-parto, sim, pela queda hormonal, pode induzir sim a queda de cabelo. E se tiver chamando muita atenção, é importante buscar um aconselhamento, um diagnóstico médico. Tanto com a queda quanto com a prevenção. Então, mulheres que já tiveram queda ou que já têm uma quantidade pequena de fios, é importante que procurem um dermatologista antes para já fazer esse preparo para depois do parto. Perfeito. Aproveitando, entrando aqui, vou mais para uma questão que surge, que é a questão de uso de medicamentos, doutora Gabriele. Existe, é recomendado medicamentos tanto de uso oral quanto tópico para... Claro que para calvície, imagino que sim, mas para criar crescer cabelo, para ter mais brilho, existe algo que ajude na aparência do cabelo? Existem várias medicações. O primeiro passo é ver se está insuficiente alguma vitamina, né, no nosso organismo, como B12, vitamina D, alteração de tireoide, enfim, existe uma gama. A partir daí, corrigindo essas causas orgânicas de doença mesmo, a gente passa para antioxidantes e vitaminas que fazem o crescimento do cabelo, né? E aí, o período que é um pouco variável, a dosagem, a quantidade, por isso que é importante que seja um tratamento muito individualizado para cada paciente. Para cada paciente, perfeito. Dani, até falando nessa vibe, né, de gente querer que o cabelo cresça, né? Muitas mulheres cada vez mais vaidosas com seu cabelo, seja para manter o ondulado, as transições capilares, que depois a gente falar com a Sabrina também, mas escova, né, que é uma das coisas que cada vez mais a gente tem visto as mulheres quererem praticidade, procurarem um salão para escovas rápidas. Uma escova rápida tem o mesmo efeito? Tipo, a gente consegue estar num dia a dia com esse cuidado e uma escova mais prática, assim, mais rápida? A gente consegue, sim, ter um resultado bem significativo com uma escova rápida e levantar essa autoestima das mulheres, né? Que todas nós gostamos de estar bonita, com o cabelo bonito, como tu mesmo falou, né, Iva, é a moldura do rosto.
Então a gente vê assim, às vezes, no corre-corre, o quanto se faz necessário. Isso foi uma das coisas que me fez adquirir a franquia, porque eu me vi em N situações trabalhando e que daqui a pouco tu precisa e tu quer estar bem contigo, né? É bem uma questão de autoestima da gente se olhar e se gostar, se sentir bem. E aí tem essa praticidade da Fast Escova de não precisar marcar o horário e de fazer a escova rápida com um resultado final satisfatório. E tudo bem da gente ter uma frequência 2, 3 vezes por semana, que é uma outra que se fala muito, né? Que o secador e a chapinha, né, os modeladores em excesso acabam queimando, estragando o cabelo. Se usado adequadamente, né, não tem problema, até porque a gente utiliza produtos para preparar esse fio, né, um protetor térmico, né, depois selar o fio com um óleo para deixar esse cabelo bem nutrido, bem tratado e não danificar ele. E o profissional treinado para não ficar muito tempo com o modelador ou a chapinha ou o próprio secador, usar no tempo correto para não danificar esse cabelo. E aí, falando em preparar cabelo, Sabrina, tu como especialista, né, em formulação, em criação de produtos maravilhosos, o que tu recomenda que se a pessoa quer justamente esse cabelo com chapinha, com escova, com mais frequência? A hidratação, sabe? O que tu traz que a gente deve olhar, quem usa o shampoo mais em casa, o que a gente deve olhar na formulação e evitar? Que ingredientes deve, né, chamar a atenção? A gente pula fora de produtos que tenham parabenos, né, que eu acho que é o mais comum. Antes da gente entrar, de falar do produto, a gente tem que pensar no cabelo. Então, antes, básico, a gente tem que entender. Quando a gente vai usar um produto, a gente tem que buscar informações desse produto que vão potencializar o alinhamento do cabelo. O que a gente tem que entender quando a gente vai falar de cabelo? Cabelo, vocês já ouviram falar a expressão que o cabelo é como se fosse o telhado da casa, são várias telhazinhas uma sobre a outra. Então a gente tem que sempre visualizar o nosso cabelo, para ter um cabelo bonito, saudável, não é só o produto, é o processo, é o modo que a gente também manuseia e mexe no cabelo. Então, olha só, o cabelo está sempre nesse sentido, são cutículas que estão se colocando uma sobre outra. Para essas cutículas ficarem fechadas, alinhadas, a gente precisa ter uma carga positiva, que são os catiônicos, que tem que estar nos produtos, e os produtos têm que ter um pH baixo. O que é isso? Para a cutícula desse cabelo, para essa telha ficar bem alinhadinha, esse cabelo ficar alinhado, o produto tem que estar com pH na faixa de 4, 3, os condicionadores. Então, importantíssimo é, na hora de utilizar um produto, usar só produtos que tenham pH. Por quê? Quando tu usa um shampoo, tu usa um condicionador, tu usa um finalizador e tu não sabe o pH que esse produto tá, tu não consegue saber que pH que a tua cutícula vai forçar a tua cutícula a ficar mais alinhada. Então, esse é o ponto 1. Então, produtos com pH na embalagem, Iva. Então, esse é um diferencial, tá? Ter essa comunicação, buscar ali produtos. Como é que é? O que o cabelo fica? O cabelo, ele é uma proteína. E essa proteína, para estar em equilíbrio, o que acontece? Ela tem que usar produtos com pH próximo a 3,8. Nessa faixa, mais ou menos. Isso deixa o cabelo com a cutícula alinhada. Então, sempre buscar produtos com essa indicação de pH, que vai manter o cabelo mais alinhado. Na composição, tem coisas imprescindíveis que a gente não pode botar no nosso cabelo. Uma das coisas principais que não pode ter no cabelo é a vaselina. Tá? Sabe aquela vaselina que a gente compra na farmácia, aquela coisa que tu passa, aquela coisa gruda, não sai da mão? Isso também vai acontecer no cabelo. E hoje tem muito produto que tem no mercado que é com vaselina, que a gente já ouviu falar que é o petrolato. Na composição tá óleo mineral, petrolato ou parafínio líquido. Quando tiver algum desses componentes, o que vai acontecer? Isso vai se grudar nessa telhazinha e vai deixar ela pesada e vai deixar o cabelo seco por dentro e oleoso por fora. Ele dá uma falsa sensação de cabelo tratado. Então, petrolato não pode, Iva. Então, não só nos alimentos, então, né, pessoal, que a gente já tem mais o costume de olhar o verso da embalagem e a composição,
nos cosméticos também, né, Sabrina? Que nem aquela coisa que a gente fala da alimentação, com pouco sal. Nos produtos também existe, é muito comum nas formulações se usar o sal. Quando a gente fala sal, a gente não fala sal quimicamente. A gente fala o sal remetendo ao cloreto de sódio, que é o sal que a gente, mesmo com o sal de cozinha, tá? Que é o sal que a gente tempera. É modificado, mas só para você entender de como é que é. E se usa o sal no shampoo, principalmente, para engrossar. E o que acontece? O sal tem eletrólitos, ele tem eletrólitos negativos. Então, quando tu usa um shampoo que ele tem muita concentração de sal, ele vai dar estática no cabelo e ressecamento. Então, observar. Tem alguns componentes que não deve ter no shampoo, que são o que vai abrir a cutícula do cabelo. Trietanolamina, soda cáustica. Então, até a gente pode depois fazer um linkzinho, né, Iva, e passar para o pessoal dizer o que não deve ter no produto. E acompanhar também, a gente vai colocar no nosso Instagram, a gente sempre recomenda que nos sigam no Instagram, o programa Com Freire Batom, a gente pode fazer mais conteúdo, inclusive, sobre isso. Mas quando estava falando, sabe, dos ingredientes, que vem já um mito, que é o shampoo que espuma muito é o que lava e o que espuma pouco não lava. Isso é um dos mitos mais horríveis, né? Horríveis. O que acontece? Existem formulações aí que a gente fala são tradicionais, os shampoos que estão no mercado, que é o conceito que tem de coisa boa. Shampoo que espuma muito. Eu digo, é a mesma coisa se tu pegar um detergente de cozinha. Se tu pegar um detergente de cozinha, ele não vai fazer muita espuma? Quais são os componentes do detergente de cozinha e no shampoo que são parecidos? Os tensoativos, que vão fazer a espuma, a detergência, o pH, que dá a alcalinidade. Então, geralmente, esses shampoos que espumam muito, eles têm algum elemento ali que vai deixar... que nem o sabão. O que o sabão é? É soda cáustica com uma gordura, com a gordura. No shampoo, eles colocam esses que fazem muita espuma, tipo a soda cáustica. Na composição, a gente chega como sódio hidróxido, ou em alguns alcalinizam com tretanolamina. Então, vai ficar o pH mais alto e vai fazer esse shampoo ressecar o cabelo. Então, não importa, não é a espuma que determina. E muito, muito importante é que acontece, a modo de lavar o cabelo, né, Iva? Que eu digo assim, não é só o processo. Por exemplo, tu vai usar um shampoo achando que tu tem que esfregar o cabelo. Sempre tem que se imaginar e entender que o cabelo é uma estrutura, é uma proteína morta, que eu tenho que estar sempre devolvendo nutrientes para ele. Então, tipo, imagine, uma telinha, uma proteína morta. Se eu pegar e esfregar demais, atritar esse cabelo, eu vou ressecar, eu vou danificar esse fio. Então, tudo tem que ter cuidado. Shampoo, ele não é pro cabelo. Shampoo é mais para raiz. Então, quando aplicar shampoo, sempre trabalhar, sempre raiz de cabelo. De jeito nenhum, gente, olha só. Aquilo ali, ó. Não façam isso no cabelo, tá? Então, assim, ó, não lavem assim, ó. Não lavem assim, ó. Sempre lavar o cabelo, ó, nesse sentido. E nas pontas, não precisa shampoo. Só o que cair da raiz vai vir pra cá, ó, suavemente, tá? Fica a dica. A gente vai fazer... Sabe o que a gente pode fazer? Tá? Um ensino que você faz. Porque é um dos quadros que a gente tem aqui no programa, que é justamente daí, vai ensinar como lavar, quando não vai na festa lavar. Porque lá as meninas, que massagem maravilhosa, né? Mas quando a gente não tá no salão, como lavar em casa, né? Corretamente o cabelo, porque é saúde também, né? Muito. Toda essa questão. E a gente já está aqui numa conversa, né, muito gostosa, mas eu sabia que isso ia acontecer, o nosso tempo ia passando. Mas eu queria voltar aqui para a doutora Gabriele. Quais são os cuidados que a gente pode ter em casa, assim, que a gente deve evitar algumas práticas ou até incorporar alguns hábitos, doutora Gabriele, para um cabelo saudável? Existe uma gama de cuidados que a gente tem que incorporar, assim, falando primeiramente da questão mais de componentes estéticos, né, de cuidado da haste do fio, né, claro, evitar alguns produtos como petrolato, silicones insolúveis à água, que vão ficar mais tempo no couro cabeludo e vão dar esse aspecto mais oleoso. Mas pensando também em hábitos alimentares, né, então uma alimentação variada, sono, a questão de hábito de vida como um todo, né? Manter sempre a frequência de atividade física, evitar açúcares em excesso de uma maneira geral, né? Que a gente sabe que interfere no organismo como um todo, né? Não é só o cabelo, é absorção de nutrientes, é qualidade de vida, é um sono bom, né? A gente sabe que tem estudos até com a melatonina, que é um indutor do crescimento capilar, então o sono está relacionado também ao crescimento do cabelo. E isso é o básico para ter um bom cuidado do cabelo e da haste do fio.
Que bom. Dani, diz pra gente onde é que fica a Festa Escova, convida o pessoal para ir lá, até porque tem os produtos que vocês também, todo um cuidado, né, com os produtos usados, treinamento e tal. Chama o pessoal, diz, a gente coloca depois no GC, mas, por favor, qual que é, onde está a Festa Escova? Tá. A Festa Escova está localizada na 24 de outubro, 579, passando o Parcão do lado esquerdo, no Moinhos de Vento. E vai ser um prazer receber e que venham experimentar lavar um cabelo da melhor forma possível, relaxando, ficando com o cabelo limpo. Secadores e modeladores na temperatura correta. Isso, desde o filtro no lavatório, né? O preparo do cabelo, acho que vem muito de encontro com o que a Sabrina isso é uma coisa fala. importante também, a água, né? Que existe uma água melhor, uma água filtrada? Aquela água passa por um filtro que já tira o resíduo que fica no cabelo, que daí vários fatores, não só dos shampoos utilizados, mas da poluição da rua, de tudo que traz. Então, essa água que a gente utiliza com esse filtro já limpa, tira esse resíduo do cabelo, porque se o cabelo não está bem limpo, bem lavado, a gente não tem um bom resultado também na escova, nem uma durabilidade depois. Sim. Então, é um assunto que a gente adora, né? Quem gosta de cabelo gosta de falar sobre isso. Não se extingue, não termina aqui a nossa conversa. Nos acompanhe nas redes sociais. Gurias, muitíssimo obrigada. E nas redes sociais das meninas, né? Que são especialistas também no tema. Então, é com elas que vocês têm várias dicas e podem descobrir mais mitos e verdades. Tem um post específico da doutora Gabriele falando sobre mitos e verdades. A Sabrina tem muito conteúdo, né? Ela, como pesquisadora, como cientista, tem muita coisa no Instagram, que vocês já acompanharam no GC também, Sabrina Decílios. Então, muito obrigada, gurias, mais uma vez. A gente vai para um rápido comercial e depois a gente segue aqui no programa da Confraria, que tem muita coisa boa por aqui hoje. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Caroline Batista. E no Você Bem de hoje nós vamos falar sobre necessidade de controle. Afinal de contas, 2023 já iniciou, a gente já teve o gostinho aí dos primeiros meses. A pressão começa a acontecer, os projetos começam a ser tirados do papel e, naturalmente, quem tem a necessidade de controle começa a querer mapear todos os cenários, começa a querer se envolver detalhadamente em todas as etapas de determinados projetos para que um objetivo e resultado seja alcançado, começa a impor a sua vontade ou o seu jeito de fazer as coisas, porque acredita que existe um jeito certo, um jeito rápido de fazer as coisas, e esse jeito, obviamente, é o dessa pessoa, que é um controlador. A grande questão é que muitas vezes um controlador é visto desde lá da adolescência, depois na fase adulta, né, no trabalho, como um perfeccionista, como alguém muito exigente, e para alguns, inclusive, mais próximos, é visto como o chato. A grande questão, gente, é que um controlador, ele esconde o quê? Um sintoma de ansiedade. E esse sintoma de ansiedade, né, essa necessidade de controlar tudo, é justamente para evitar que imprevistos ocorram, né? Que situações que fujam do controle, ou seja, imprevisíveis, que ele não tinha pensado, possam ocorrer. Todo controlador, ele acredita que quanto mais variáveis ele conseguir mapear, quanto mais ele estiver a par de todos os detalhes, quanto mais ele estiver à frente de tudo, olhando tudo, gerenciando tudo, fazendo, colocando a mão, mais ele vai conseguir eliminar os imprevistos e mais ele vai ter essa sensação de que está no controle e que nada vai fugir daquilo. A grande questão é que é o óbvio, né? Nós não controlamos absolutamente nada. Nós influenciamos, sim, uma série de processos, nós influenciamos pessoas, mas nós só temos controle sobre as nossas atitudes, sobre o nosso comportamento. Apenas isso, mas nós não temos o controle sobre o que vai acontecer, sobre como vai acontecer e em que tempo vai acontecer.
E, na verdade, um controlador, ele entra numa espécie de auto-engano. E ele, muitas vezes, acaba se escondendo atrás desses adjetivos de perfeccionista, de exigente, porque ele consegue dar conta, porque ele faz, e ele reforça muito desse comportamento com questões do tipo, se eu não coloco a mão, as coisas não ocorrem, tudo eu tenho que ver para que o resultado ocorra, e ele vai justamente blindando a sua mente com esses comportamentos que levam ele a ser mais controlador. E aí o resultado é justamente um conflito nas relações. Tem pessoas que acabam se afastando porque não conseguem lidar com o controlador, e muitas vezes quando o controlador é um líder, ele não consegue ter continuidade com a sua equipe, né? A equipe não consegue trabalhar porque ela nunca consegue atingir um nível de satisfação condizente com a expectativa desse controlador. Então a chave justamente é você entender que isso é um sintoma sim de ansiedade, e por isso que talvez o seu nível de estresse está sempre alto, e buscar sim uma ajuda especializada para poder viver e trabalhar com mais leveza, sem deixar de ser produtivo, sem deixar de entregar performance, certo? Vamos pensar sobre isso? Até a próxima. Tchau, tchau! A busca exagerada por uma beleza, por um padrão que nem sempre é alcançável, pode gerar alguns transtornos, entre eles o transtorno dismórfico. E para falar um pouquinho sobre o que é, como evitar, o que acontece, que motiva tanto nessa busca exagerada por padrões inalcançáveis, é que eu recebo aqui hoje com a gente a doutora Fairuz Helena Castro, que é médica dermatologista, nossa colunista dessa primeira temporada. Doutora Fairuz, e o que é exatamente? Vamos começar por aqui, né? O transtorno dismórfico. E o que ele tem a ver com beleza? Então, Eva, assim, o transtorno dismórfico corporal, ele é uma alteração em que a pessoa, ela não se vê como ela é. Ela olha no espelho, ela acha que ela é muito gorda, que ela é muito feia, que ela é muito torta. Ela não consegue ter uma noção real, né, da sua imagem. E esse distúrbio de autoimagem muitas vezes leva essas pessoas a buscarem por diversos procedimentos para que seja preenchido esse vazio. E às vezes a gente realiza vários procedimentos e o paciente não fica satisfeito, porque na verdade ele não consegue ter uma percepção real de como ele é. E aí que a gente entra talvez na questão do exagero, na questão do excesso, né? Do que vai além da beleza, que a pessoa começa a ficar com uma imagem realmente distorcida, né? Não fica mais tão natural, não fica mais tão bonito. A gente perde o ponto, a gente vai ficando inestético até. Até porque existem até pessoas conhecidas, celebridades que têm isso, né? Tipo, sempre uma cirurgia plástica nova, um tratamento diferente, e vão fazendo mudanças significativas, não só no rosto, mas como no corpo, nessa busca que parece que nunca acaba, né? E então é um transtorno até passível de se encaminhar para um profissional adequado, um psicólogo, enfim, Fairuz. Tem vários psiquiatras e psicólogos que trabalham, né, com essas questões, porque às vezes tem muito mais por trás. A gente não está diante só de uma pessoa que se enxerga e não se vê bem. Muitas vezes tem uma ansiedade, uma depressão, algum trauma, alguma coisa que possa ter propiciado isso. Então, assim, o apoio de um profissional de saúde mental, ele é muito importante. E também nós, dermatologistas, a gente tem que estar atento, né? Os profissionais que trabalham com beleza, cirurgiões plásticos também, médicos que fazem procedimentos, também tem que ligar aquele sinalzinho de alerta e muitas vezes dizer, olha, tem um limite. A gente vai fazer isso, mas assim, se eu fizer algo a mais, talvez eu tenha passado do ponto, e esse ponto ele é importante que a gente não ultrapasse, porque daí a pessoa começa a ficar feia. Eu vejo assim, tem muitas meninas jovens que elas, agora com essa coisa do filtro do Instagram... Sei lá, né? Tem que ficar igual o filtro, já aconteceu isso, a gente já escutou isso na conferência. Eu queria ficar igual esse filtro. Não, mas filtro é filtro, filtro né? é filtro, né? Tem os filtros, tem o Instagram mesmo, as pessoas postam seus melhores ângulos. Daqui a pouco, se tu pegar uma foto de um outro ângulo, ela não tá tão bonita. A mesma pessoa, né? Com ou sem maquiagem, enfim. É só um ângulo diferente, uma iluminação diferente. A gente coloca aquilo como ideal, né, Gi? E a gente vê, assim, muitas meninas jovens, adolescentes,
que acabam querendo fazer muitas coisas em busca desse filtro da beleza, em busca desse padrão estético que é um pouquinho de exagero, e elas parecem mais velhas do que elas são. Então, assim, tem um limite, tem até um ponto que a gente pode ir. Depois daquilo, a gente pode achar a pessoa mais feia, mais velha e realmente diferente. Me incomoda um pouco essa mudança, né? Porque a gente está vendo muitas receitas de bolo, muitas pessoas que estão ficando com aquele formato de rosto muito igual. As mulheres com aquela maçã do rosto muito exagerada, aquele lábio muito grande, o nariz extremamente fino e aqui essa região muito afinada, vão ficando assim com um rostinho que parece até de um ETzinho, né? Isso é uma constatação que a gente faz, né? Teve tal procedimento ali, teve tal procedimento aqui. E às vezes não precisa, né? Tem um nariz um pouquinho maior, tem um lábio um pouco mais fino, mas nessas diferenças tem muita beleza, né? Exato. É da gente saber enxergar. Agora, a gente estava conversando, eu lembrei de um post da Paty Leivas, um beijo para a Paty Leivas, se estiverem nos assistindo, justamente falando sobre isso, sobre essa questão de... ela com filtro e ela sem filtro, né? Então, a beleza está justamente da gente sem filtro, né? Se gostar, né? Fazer uma melhor aqui, uma melhor ali, né? Um procedimento, uma cirurgia se necessário, mas olhar para o espelho e gostar do que está vendo, né? Sem filtro, né? Acho que esse é o grande desafio, né? E, Fairuz, no consultório, isso é uma constante para as tuas pacientes, são a maioria mulheres maduras, entra também a questão de aceitar alguns sinais que são da própria idade, amenizar, enfim, mas não uma pessoa de 60 anos, 70 anos que tem as suas características de pele, querer parecer com uma de 20, de 30, né? Exato, e eu acho que assim, isso também vai muito da forma como a gente conversa com o paciente e pergunta, qual é a tua expectativa? Me aponta com o dedo o que está te incomodando no teu rosto. Tu quer ficar parecido com alguém? Tu quer melhorar? Tu quer... Daqui a pouco eu brinco assim, que parece um jogo de tabuleiro. A gente vai fazer algumas coisas tentando imitar o formato de rosto que tinha antes para voltar a 5 casas, né? E o que é a expectativa? E eu acredito muito que o paciente busque o profissional que tenha um senso estético parecido com o dele. Então, assim, os pacientes muito exagerados acabam não me procurando porque eu não sou muito adepta do exagero. Eu prefiro fazer procedimentos para rejuvenescimento que tragam naturalidade. E aí, o que acontece? Quando a gente conversa e a gente estabelece, ó, vou fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, só pra gente trazer uma naturalidade, um viço pro rosto, harmonizar algumas coisas, trazer alguns pontos de luz pro rosto, a pessoa já se olha e se gosta. E eu tenho algumas pacientes que elas trabalham assim com imagem, né? A paciente que faz propaganda, né? E ela disse assim, olha, eu tinha muito medo de fazer um procedimento e não me reconhecer. Sim. Mas ficou tão bem que eu estava tempo fora do mercado, voltaram a me chamar para a gente fazer novos comerciais. Legal. Eu acho que essa também é uma questão, né, de ir aos poucos, pelo menos, e que a pessoa, acho que um dos melhores elogios é, nossa, como tu tá bem, parece que tá mais moço, mas não percebe tão claramente que, tipo, afinou o nariz, mudou a boca, mas não... Tá melhor, né? Dormiu bem. Dormiu bem, tá despreocupado, voltou das férias e tal. Acho que esse que é um elogio interessante, né? De que te vê, as pessoas, né, ao redor te veem melhor, mas sem mudanças muito radicais, né? Se não há necessidade disso. Mas então tá, então acho que aqui vem na nossa conversa, né, Fairuz, o alerta para que sim, né, a gente busque sempre a nossa melhor versão, busque o tratamento de profissionais de saúde éticos, né, que possam conversar com você e ver até onde, né, ir e se identificar alguma coisa que está um pouquinho exagerada ou que pode, né, transparecer esse transtorno dismórfico, buscar uma ajuda daí de um profissional, psicólogo, psiquiatra, um acompanhamento diferenciado. Muito obrigada, né? Como sempre, muito bom te ter aqui. Fairuz, obrigada por mais esse esclarecimento aqui com a gente. Então, alerta, filtro é filtro, né? Vida real é vida real e tudo certo, né? Tudo bem. Então, obrigada, Fairuz. Pessoal, sigam nos acompanhando, que tem muita coisa legal ainda no programa de hoje. Acompanhem por aqui. Hoje é dia que a gente tem aqui no programa o quadro Usei e Amei. Esse quadro reproduz uma atividade que a gente tem já na confraria há muitos anos, que é
mulheres que tenham tido experiências positivas com produtos ou serviços de outras mulheres, que comentem aqui, que tragam a sua experiência, que tragam o seu relato, para que a gente possa justamente fazer uma corrente do bem, promover os negócios umas das outras. E hoje a gente compartilha com vocês aqui 2 depoimentos em vídeo de confrades nossas que mandaram, né, ali o seu relato falando sobre experiências positivas. Eu começo com um depoimento da Fran Pribe, lá de Santa Cruz, e ela fez um depoimento depois de ter feito uma micropigmentação que ela amou, da Yasmin Guez. Então, vamos ver o depoimento da Fran para a micropigmentadora Yasmin. Oi, eu sou a Fran e eu usei e amei e tô me amando, na verdade, de sobrancelhas lindas pelas mãos da Yasmin Guez Micropigmentação. Bom, a Yasmin sabe há quanto tempo eu vinha conversando com ela para fazer a micro, porque uma das coisas que mais me incomodava é que diariamente eu levava muito tempo para me maquiar, mesmo que fosse uma maquiagem básica, né? Porque desenhar a minha sobrancelha tomava muito tempo, elas eram bem desproporcionais assim uma da outra, então eu ia lá com sombra, pincel e tudo, e isso acabava me tomando muito tempo, e às vezes o resultado não ficava como eu, de uma forma que eu gostasse, né? Não ficava tão natural e tudo. Então, conversando com a Yasmin, eu percebi o quanto ela é impecável, detalhista no trabalho dela, e isso me trouxe muita confiança e segurança para fazer a micropigmentação, sabendo que o resultado ia ficar bem natural, bem bacana. Hoje eu acordo com a sobrancelha pronta, maravilhosa, né? Só cuido da minha pele com uma base ou um BB cream, e a make já tá pronta em poucos minutos. Além disso, a Yasmin ela me deu um kit super fofo de cuidados pós-procedimentos ali, com todas as instruções, né? E uma pomada para cicatrização da pele, né? Como higienizar também para que a cicatrização ela acontecesse bem e a micro dure mais tempo, né? Então eu usei e amei, super indico o trabalho de micropigmentação da Yasmin Guez. Muito bem, Fran, direto de Santa Cruz, bem linda com a sua sobrancelha micropigmentada. E agora a gente vem para Porto Alegre porque tem um vídeo da Vicky Fernandes, né, que é a nossa confrade também, fazendo um depoimento para a nutricionista Vanessa Leite. Vamos conferir. Oi, gente, eu sou a Vicky Fernandes e eu sou aluna e paciente da doutora Vanessa Leite, nutricionista. Eu conheci ela através da Confraria do Batom, através das lives que ela fez. Eu comprei o curso, fiz uma aula virtual com ela, uma consulta virtual com ela e assisti às aulas. E realmente eu tenho 53 anos e já várias vezes fiz tratamentos com várias pessoas, né? Excelentes profissionais, mas eu nunca tinha tido uma explicação como a que a Vanessa dá. E, inclusive, além das aulas, que são excelentes nessa consulta virtual, eu percebi como ela é pé no chão, como realmente a gente consegue mudar a nossa visão. E com isso eu tive resultados. Eu comecei em novembro e agora nós estamos em janeiro, não faz nem 60 dias e já emagreci 9 quilos. Então eu queria fazer o meu usei e amei para a doutora Vanessa Leite e recomendar muito o trabalho dela. Hoje aqui no programa eu tenho daquele quadro que eu amo, que é o Minutos que Inspiram, onde a gente recebe mulheres super poderosas para contar um pouco da sua trajetória e literalmente, seja com partezinhas ou por toda a sua jornada, nos inspirar, me inspirar, inspirar você que nos acompanha aqui na RDC TV e no YouTube. Hoje eu tenho o prazer de receber, eu já namorava ela há muito tempo, quando eu assisti uma palestra no Mulheres do Brasil, e aí eu liguei o radar, e ela foi muito generosa depois em todas as nossas conversas. Eu tenho a honra de receber aqui hoje a Dirlene Silva. Dirlene, muito obrigada, né? Que bom que deu certo nossas agendas, que bom que tu tá aqui. A Dirlene, eu vou apresentar ela como ela gosta de ser apresentada. Ela é mãe da Joana, que está aqui nos bastidores. Um beijo, Joana, para você. É filha da Vera, irmã da Márcia e da Marta. Isso já mostra muito, né, essa questão familiar e uma filosofia que ela segue, que é um Ubuntu, e que em outro momento ela vai vir falar aqui com a gente. E aí eu entro num super currículo, que hoje é daqueles dias que eu tô de colinha, porque a Dirlene, eu vou citar assim, só alguns dos pontos, né, que é daqueles currículos maravilhosos. Ela é economista, né, é mestre em gestão e negócio, estudou na Europa, né, fez parte do mestrado dela na Pontier, né, em Paris.
Em 2020, ela foi eleita LinkedIn Top Voices, sendo a única economista na lista. Em 2021, ela foi nomeada LinkedIn Creator e premiada como uma das 50 pessoas mais criativas do Brasil, segundo a revista Wired. É conselheira de empresas, tem a empresa dela de consultoria, é palestrante, enfim, é um currículo gigante. Mas esse mulherão de hoje, se a gente volta alguns anos atrás para a infância e para a adolescência, passou por muita coisa difícil, que faria muita gente se manter naquela posição, desistir, né, das primeiras dificuldades e tal. E aí, Dirlene, eu vou te convidar para fazer uma visita lá atrás, né? Até chegar nesse mulherão que eu falei aqui, como foi, né? E traz pra gente um pouquinho da tua história lá da tua infância e da tua pré-adolescência em especial. Vamos lá, Iva, obrigada, né, por estar aqui, obrigada às telespectadoras, são as histórias que conectam, né? Com certeza. Então, vamos lá, nossa, essa túnel do tempo às vezes é doloroso e eu consegui ressignificar, né, essa questão dolorosa para ter gratidão, né, ao passado, e justamente gratidão foi uma das coisas que me conduziram até aqui, com certeza, né? Então eu tive uma infância bem complicada, com muita pobreza, mas com muito amor. A minha mãe é uma mulher, eu chamo ela de mulher empoderada, eu sou empoderada desde o início da minha vida, né? Então, ela deixa para mim, para minhas irmãs, um legado de felicidade muito forte quando ela decide se separar, né, do meu pai, ainda na década de 70, que ainda nem existia a lei do divórcio. Naquela época era comum uma mulher sofrer violência doméstica, qualquer outro tipo, ela tinha que permanecer casada, né? Não existia lei. Então a mãe se separou do pai em 77, e que a lei do divórcio é de 77, é uma lei que grava, eu hoje em dia, né, sou palestrante, falo muito de diversidade, da questão das mulheres, eu faço essa cronologia e falo que a lei do divórcio é de 77, e a lei dizia que o casal tinha que ficar separado 2 anos e depois, sim, né, solicitar o divórcio. Então foi isso que a mãe fez, se separou, ficou 2 anos separado, e em 79, né, ela solicitou o divórcio, se divorciou realmente. E ela já trabalhava muito. Quando ela decidiu se separar, ela passou a trabalhar dia e noite, né? De fato, que eu digo que fui criada por 3 mulheres, mas na verdade por 2 crianças. A minha irmã mais velha, a Márcia, tem 8 anos mais velha do que eu, e a Marta, 7 anos mais velha. E assim, passamos por todas as dificuldades. Para ter uma ideia, eu tive quase que todas as doenças que hoje em dia tem vacinas, eu tive, né? Tem muitas brincadeiras também, tem umas coisas engraçadas que as minhas irmãs contam a meu respeito, mas a minha vida começa a se tornar muito marcante, porque ainda quando a gente é muito criança, muito pequena, a gente não entende, né? Começou a ser marcada muito forte quando eu entrei na escola. Né? Quando eu entrei na escola e as crianças me colocavam de lado por ser diferente, eu pedia para brincar e elas me diziam, não, tu é preta, tem cabelo duro. Encontrei uma professora que não era preparada, né, para lidar com a diferença. E eu tinha uma amiga, uma menina que era minha amiguinha na escola. Quando essa menina viu a professora me rechaçar, ela começou também, né, a se distanciar de mim, né? Isso foi muito doloroso. Mas, ao mesmo tempo, a minha salvação estava no fato de que eu tinha um gosto pelos estudos que não se apagou. Que normalmente quando uma criança, né, ela é tolhida de alguma coisa, ela é rechaçada, ela não quer saber daquilo, né? Então, embora eu não queria deixar de ir para a escola, porque lá assim, a gente morava numa vila de chão batido, sem luz elétrica, sem água encanada, sem saneamento básico, não tinha nada para fazer. Eu não tinha TV para assistir, o rádio tinha um radinho de pilha, mas tinha que poupar as pilhas, né? Enfim. E fazer os temas da escola era como se fosse um passatempo para mim. Não, era como se fosse um passatempo. Né? Eu pegava aqueles teminhas, ficava ali fazendo uns teminhas e desenhava tal. Então, na escola, o que aconteceu? Eu me fechei muito, né? Era só eu ali no meu mundinho, criei um mundo meu, paralelo. Me distanciava dos outros, mas eu continuava com gosto para os estudos. Inclusive, isso foi uma das coisas que te fez apta a ganhar uma bolsa de estudos, né? Numa escola particular. Sim, sim. Aí foi essa uma outra fase. Nesse momento, eu era chamada de filha da empregada, né? Que a minha mãe era empregada doméstica. Esse momento, dos 7, né, até os 9 anos, eu era chamada de filha da empregada. Foi esse momento. E quando a mãe saiu da casa de família, ela conseguiu um trabalho de gari na prefeitura da cidade. E a primeira coisa que ela fez, mais uma vez trazendo a minha mãe supervisionária, né, e guerreira, ela
teve o impulso de sair daquela vila. Pensou, não, eu quero proporcionar uma vida melhor para minhas filhas, tal. Saiu da vila, alugou uma casa, né, mais próxima ali eu chamo da civilização, com luz elétrica, encanada, com uma rua asfaltada. Então, quando a gente foi para essa casa, a gente dizia, nossa, a gente mora numa rua que as cartas chegam, né, rua asfaltada. E para nós, assim, o maior luxo era tomar banho de chuveiro. Então, ela abria a torneira, saía água, né, e ter um chuveiro para poder tomar banho. E aí, esses pontos, Edilene, tu notou que o teu gosto pelo estudo, e tu aprofundando no estudo, o estudo poderia te levar mais longe? Eu fui descobrir isso, entender, porque assim, até então, eu gostava de estudar por um gosto, né, não sei de onde é que veio. Né? E depois eu fui entender isso, que o estudo poderia me transformar, enfim, me levar em outro patamar, foi quando eu conquistei, né, essa bolsa de estudos na escola particular. Então, a gente já estava morando, né, nesse lugar mais civilizado, né, como costumo dizer, e a minha mãe ficou sabendo como é que fazia para concorrer a bolsas de estudos. Né? Mas foi nessa época também que tu sofreu mais preconceito social e mais racismo, sim, né? Sim. Eu costumo dizer, né, que a profissão de gari, as pessoas não falam normalmente gari, é lixeira. Tá? E é uma profissão honesta, como qualquer outra, e ela teve a virada financeira, né, da minha vida, da minha família, da minha mãe, né, que levou a virada da vida da família financeira, foi quando ela conquistou esse trabalho de gari. Só que o preconceito, né, social se une ao racial e se torna mais pesado, mais forte. Eu escutei, então, tu já mencionaste em outros momentos que tu passou de ser a filha da lixeira para... Perdão, a filha da empregada para a filha da lixeira. Né? Isso. Né? Então, quem colocou esse rótulo simplesmente trocou, né, de filha da empregada para filha da lixeira. Então, eu passei a ser conhecida... Para uma criança, né, para uma pré-adolescente. Sim, foi bem complicado nesse período, né? E aí, quando a mãe soube, conversando, porque a minha mãe é muito expansiva, tal, conversando com pessoas, soube dessa questão de como concorrer às bolsas, ela pensou, minha filha Edilene adora estudar. Então, aí fala, se ela tem boas notas, é uma boa aluna, na escola pública, consegue. Então, aí a mãe foi lá, né, na Secretaria de Educação. Que legal a iniciativa dela também nesse sentido, né? Sim, ela foi buscar, né? E fez a minha inscrição, levou minhas notas, tal, né? Passei por todo um processo seletivo, né? E conquistei a bolsa de estudos. Então, assim, imagina uma pré-adolescente sair da escola pública totalmente sucateada. Eu lembro que os banheiros não tinha nem porta. Né? Chegar numa escola que era considerada naquela época a melhor escola da cidade, uma escola com mais de 5.000 alunos. Né? Uma das entradas da escola imita um palácio medieval. Né? E, para mim, aquilo era muito diferente da minha realidade. E eu comecei a entender, né, outras profissões que eu poderia, né, ter outro tipo de vida através do meu estudo. Então, foi lá que eu tive, né, esse encontro, né, com outras possibilidades de vida. Então, lá eu descobri outras possibilidades. E aí se aprofundou ainda mais a questão do estudo e de onde o estudo poderia te levar. Exatamente, mas veio também, né, o bullying de uma maneira muito forte. Uma menina negra, pobre, com rótulo de filha da lixeira. Então, assim, para chegar na sala de aula, eu enfrentava meninos fazendo sons de macaco, né, enquanto eu passava. Então, foi complicado. Né? A virada foi, de novo, através dos estudos, né? A leitura. Né? Lá eu entendi que existia literatura, na minha casa não tinha livro nenhum. Né? Comecei a frequentar a biblioteca, e na biblioteca me deparei com os livros de psicologia, que hoje são autoajuda. Né? Então, tanto que eu chamo o Joseph Murphy de meu psicólogo. Então, o primeiro livro dele que eu li foi O Poder do Subconsciente. E lendo esse livro, eu entendi que eu não poderia mudar o que esses meninos faziam comigo, de jeito nenhum, mas eu poderia mudar a maneira com que eu lidava com aquilo. Né? E foi através disso que eu entendi que autoconhecimento é a mãe do conhecimento, né? E a autoaceitação salva. Eu me salvei me aceitando como eu sou, uma menina negra, tal, né, pobre. Entendi que valorizar isso, né, poderia me levar adiante. Né? E passei a cumprimentar esses meninos, coisas que eu baixava a cabeça e chorava, eu levantava a cabeça e cumprimentava. Mudou, né? Literalmente mudou o mindset ali, e a postura, inclusive, frente ao bullying. Sim, e aí eles começaram... Não tinha mais graça daí, né? Exatamente. E uma vez eles me olharam e disseram,
eu perguntei assim, mas por que vocês estão falando som de macaco? Porque o homem evoluiu do macaco, comecei a rir, eles começaram a rir também, e mudou. Então, nas próximas vezes que eu passei, eles passavam a me cumprimentar, e daquele grupo, teve alguns que se tornaram meus amigos. Exatamente. Então, foi uma mudança tua interna a partir, né, de um insight do livro do Poder do Subconsciente, que tu mudou literalmente. E acho que isso é uma coisa muito importante, né, Dirlene? A gente não consegue mudar o que o outro fala, ou faz, ou julga, enfim. Mas a gente pode literalmente mudar como a gente se comporta, né, frente àquela... E o quanto aquilo vai te prejudicar ou te impulsionar, que foi o teu caso. É protagonismo, né, Iva? E que é uma coisa que a gente sempre bate muito, né? De assumir as rédeas da sua vida, independente do contexto, né? E essas rédeas te levaram bem longe. Sim. E aí eu queria, Dirlene, até porque nosso tempo é curto, eu quero te ter em outros momentos com a gente, contando mais detalhes, mas tem um outro momento da tua vida, esse foi um momento de virada de chave bem importante, né? Que eu sei da tua trajetória, mas teve um outro que é depois tu já estava, né, formada, mestre, com uma formação super importante, mas um cargo super importante, e tu foste demitida, né? Que é uma coisa que acontece na vida da gente, que a gente não está esperando. A pandemia trouxe muito disso para talvez várias das pessoas que nos assistem, mas também... e até tu tem uma palestra, né, que fala sobre isso, a bênção, né? Que foi um momento chave também de virada e que imagino que no momento da demissão tenha sido um choque, né? Mas que depois muitas coisas boas, inclusive alguns dos prêmios de uma carreira nova, né? Surgiu para ti. Então, queria que tu, assim, sucinta, né? Depois vocês procurem. A Dirlene foi até no programa da Luciana Gimenez. Eu tô muito chique aqui, né? Porque eu tô recebendo também do Jornal Nacional, enfim. Ela tá... Então, coloque no Google, aparece muito da história da Dirlene. Hoje é só uma pincelada, que é literalmente minutos que inspiram, mas eu queria que tu finalizasse nos nossos momentos finais, Dirlene, contando um pouquinho como é que tu fez para ressignificar esse outro fato que aconteceu na tua vida, né? Que depois de tantos anos, né, de uma carreira sólida, executiva, tu recebeu a demissão. Sim. Outro momento realmente marcante da minha vida, porque não que eu estava, que me pegou de surpresa, porque, poxa, eu era head administrativa financeira, né, com muita experiência, entendia que em um momento de crise, como aconteceu na pandemia, precisa cortar custo de pessoal, né, o negócio que eu trabalhava era educação, né, pessoas, e quem são os primeiros a ser demitidos? Quem é mais antigo, quem tem os maiores salários, enfim, entendia que eu era... Né, poderia acontecer mesmo. Mas o fato de ser a minha primeira demissão da carreira, isso me chocou, porque era um dos orgulhos que eu tinha, sabe? Eu nunca fui demitida, sempre eu pedi a demissão das empresas. Então, eu senti um orgulho ferido mesmo. Quando aconteceu essa demissão, fiquei com aquele orgulho ferido, mas eu tive também um regresso ao passado, de entender que gratidão é o que tinha me trazido até aquele momento. Então, assim, se aconteceu aquela demissão, é sinal que alguma coisa na frente estava, né, por vir. E comecei sempre a trabalhar, que é algo que eu sei fazer muito bem. Né? Então, vou buscar fortalecer a minha marca pessoal, né, me colocar como autoridade em economia e finanças, tal. E como é que eu vou fazer isso no momento de pandemia que ninguém vê ninguém? LinkedIn. Né? E aí fui realmente para o LinkedIn e comecei a fazer tudo isso que eu já tinha imaginado. Contratei uma mentoria de LinkedIn. E as coisas começaram a dar tão certo, né, que eu fui além. Se abriram. Isso, fui além, né? Eu, na verdade, Top Voice eu nem sabia o que era, né? Embora eu já gostava do LinkedIn, conhecia e tal, mas eu não sabia do Top Voice. Não tinha colocado como objetivo. Então, eu costumo dizer assim, olha, deu tão certo o meu objetivo, né, da minha marca pessoal, de me colocar como referência, né, no assunto de economia e finanças, que eu cheguei no LinkedIn Top Voice mesmo sem saber. Né? Eu entendi o que era Top Voice no final de setembro, em novembro eu já era uma. Né? E isso conduziu com que, daí eu já tinha empreendido, né? Eu lancei a minha empresa no início de novembro, na segunda semana de novembro veio o LinkedIn Top Voice. Ai, que chique, que poder! Então, foi uma feliz coincidência, porque fez com que eu não precisasse, sabe aquela coisa de ter que consolidar a tua empresa, tal. O LinkedIn acabou consolidando, me ajudou demais. Né? E aí já vieram convites para palestrar, né, para ser professora, embaixadora.
Então, observem, né? Nem tudo de ruim, entre aspas, que acontece na nossa vida é algo ruim. A gente pode ressignificar, pode buscar, pode ser forçado, né, a buscar novos caminhos, como fez a Dirlene. E a gente termina aqui, eu queria que tu fizesse um convite, né, Dirlene, porque tem um evento super maravilhoso que acontece agora, dia 8 de março, capitaneado, né, pela querida Ali Clente e por 6 outras mulheres, né, porque o evento é a força das 7 mulheres. Deixa aí a dica, Dirlene, para quem quiser saber mais, te escutar, né, presencialmente aqui em Porto Alegre, né, para quem estiver por aqui. Se tu puder falar um pouquinho sobre o evento para a gente encerrar. Sim, nossa, esse evento maravilhoso, que ele é inspirado na Casa das 7 Mulheres, né, que teve a minissérie, mas ele é, na verdade, um romance, né, o original é um romance, da Letícia Wizerkowski, né, e aí tem a Ali Clement, tem Mari Tozon, que é nossa confrade Mariana também. Ubel, Andriele Pedroso, Gabi Torelli e eu, né? Completamos as 7 mulheres, então o nome do evento é a Força das 7 Mulheres. E cada uma dessas mulheres vai apresentar a sua força para outras mulheres, que eu acredito muito, tá? Eu defendo que o caminho para o crescimento feminino é traçado em conjunto. E uma mulher empoderada empodera outras. Tá? Isso. Então é justamente esse, né, o propósito do evento, né, a Força das 7 Mulheres. Que legal. Eu já vi que está no Simpla, né? Vou garantir também o meu ingresso por lá. Então, para escutar 7 mulheres super inspiradoras, entre elas a Dirlene. Então, fica o convite, né, dia 8. O mês de março está cheio de evento feminino. A gente tem da confraria também. A gente vai ter 2 finais de semana com o evento da confraria. Então, acompanhem nas redes, né? Quem gosta de conteúdo, de mulheres empoderadas, de inspiração, de trocas, de conexões, aproveita que março, né, é uma enxurrada de bons eventos por aí. Dirlene, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Foi um papinho curto. Eu quero te receber aqui em outros momentos, na confraria, porque a tua história é realmente inspiradora por vários motivos. Aqui a gente pegou só 2, né, pontos de virada, mas é muito inspiradora por vários motivos. Então, quero te ter em outros momentos conosco. E muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite e Ubuntu. Né? Um dia eu quero vir aqui explicar direitinho sobre a filosofia. A filosofia africana Ubuntu é muito interessante, tem muito a ver com a confraria, e conversar com alguém que leva isso na prática, que estudou e que vivencia no seu dia a dia, vai ser muito especial te receber também para falarmos sobre isso. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Pessoal, sigam aqui com a gente, que, como sempre, tem muita coisa legal ainda para acontecer no programa. Olá, sejam bem-vindos a mais um Casa de Viver. Eu me chamo Gabriela Vieira, sou designer de interiores, sócia do escritório Vieira Ravadelli. Nós somos responsáveis aqui pelo cenário do programa e hoje nós temos uma convidada muito querida. Pensa em pessoa querida, é ela. Ingrid, bem-vinda, querida, no nosso Casa de Viver. Obrigada pela tua participação aqui. E hoje a Ingrid vai falar sobre pedras, sobre esse universo, né, das pedras, versatilidade e acabamentos. Ingrid, toda a palavra para ti, fica à vontade para nos dar aí essa aula que tu super entende, né? Sim, obrigada pelo convite, Gabi. É um prazer estar aqui também. Então, começando um pouquinho sobre os materiais, né? Hoje a gente tem uma infinidade de opções de materiais, de rochas naturais e também de pedras industrializadas. Então, começando pelos mármores, hoje a gente tem as opções de mármores dolomíticos e os mármores calcíticos. A gente tinha aquela visão de que os mármores não poderiam ser utilizados para revestimentos de cozinhas, de banheiros, e hoje a gente sabe que não, né? Que existiam os mármores calcíticos e dolomíticos. Os calcíticos, eles têm a calcita na composição, e os dolomíticos, eles têm a dolomita na composição. Então, é um material mais resistente às pedras naturais dolomíticas, né? Sim. Então, dentre as opções dos calcíticos, a gente tem o Carrarinha, o Branco Moura, que são os mármores do Espírito Santo. E dentre as opções dos mármores dolomíticos, nós temos as opções dos mármores brancos do estado do Paraná. Então, é uma infinidade de opções de materiais e de acabamentos, tanto no escovado, no polido, levigado, e são excelentes opções
opções para revestimentos de cozinha também. Exceto os mármores calcíticos, esses a gente não recomenda utilizar para revestimento de cozinha, somente os mármores dolomíticos. Mas é sempre importante lembrar que tem que fazer a impermeabilização pelo menos uma vez por ano quando utiliza a cozinha, né? Então, precisa ter esse cuidado com a pedra natural. Já as pedras industrializadas é um outro tipo de cuidado, né? Então, são pedras elas têm a resina na composição e aí a gente tem que cuidar com a questão de fogo, de contato com altas temperaturas. Legal. Deixa eu só interromper um pouquinho a Ingrid para mostrar a nossa mesa, que foi desenhado pelo escritório, né? E o tampo foi fornecido pela Marmobelli. E ele é no mármore branco Paraná. Isso. É um acabamento lindo, a gente está adorando usar o Paraná nos nossos projetos. Ele é requintado, é um mármore, claro, e toda pedra requer seu cuidado, né? É uma pedra natural e vai daí, claro, cada lote é um lote, né? Então, o cliente nunca vai ter uma pedra igual à do outro cliente. Sempre vai ser uma pedra única, né? Isso que é o bonito do mármore, né? Dele ser retirado da natureza, da gente ter essa... assim, ela ser única, né? Isso, eu sempre falo para os meus clientes que cada pedra que eles escolhem, ela é única. Então, no teu projeto, tu vai ter específico aquele lote. Tu não vai mais encontrar na natureza aquela pedra, aquela mancha, aquele veio. Então, o material que tu tem na tua cozinha é único. Tu não vai mais encontrar alguém que tenha igual. Diferente das pedras industrializadas, que elas são mais uniformes, os tons. Agora a gente entra, então, no universo das pedras sintéticas, né? Isso. Onde a gente vai ter a presença de resinas que vão dar maior durabilidade à pedra. A gente vai ter aí uma superfície mais lisa, mais única, né? Mas, claro, ela tem um custo-benefício um pouco mais alto do que os granitos e mármores, né, Ingrid? Isso. Dependendo do material, hoje os mármores dolomíticos, eles voltaram muito forte para o mercado interno. Sim. A gente vendia muito para o mercado externo e esses materiais voltaram agora com bastante força. Principalmente os dolomíticos, assim, em questão de 3, 4 anos para cá, nossa, assim, é lindo, assim, e para nós é uma alegria imensa poder trabalhar com esses materiais, que são pedras do nosso Brasil, né? Sim. Então, o Brasil tem uma infinidade de opções de mármores, de granitos e também de quartzitos, que têm vindo para o mercado interno com bastante força também. Então, as pedras industrializadas, a gente tem tanto os ultracompactos, que seria o Decton, e também os quartzos, que são da linha do Silestone, ou quartzo similar, que a gente chama de quartzo chinês, né? Então, eles apresentam uma cor mais uniforme, diferente das pedras naturais, que eles vão apresentar veios, no caso dos mármores, e nos desenhos, né? Manchas, às vezes não são somente veios, são manchas maiores, né? Então, isso tudo faz parte da composição daquela pedra. E é uma história por trás também, uma história geológica, né? Então, é bem, bem bacana. Um respeito aí à nossa mãe natureza, exatamente, né? Isso. Então, é bem, bem bacana de mostrar, assim, fazer um contraponto com as pedras naturais e as pedras industrializadas. Importante também destacar os granitos, que a gente não comentou sobre, claro. Que o Preto São Gabriel, o Itaúna, são opções muito, muito versáteis. E hoje, o Preto São Gabriel, que era uma pedra considerada básica, a gente tem agora ele no acabamento escovado, que tem vindo muito forte para o nosso mercado. Vamos mostrar aqui, então. Esse é o Couros, no acabamento escovado, e aqui o São Gabriel também no acabamento escovado, que dá outra cara para a pedra, né, para o granito, e o custo-benefício dos granitos bem mais em conta do que os mármores, e aí depois nas sequências as pedras sintéticas, né? Isso, exatamente. Legal. E os acabamentos 45, Ingrid, me conta. Então, o acabamento em 45, a gente está acostumado a fazer ele para revestimento de cozinhas e também de banheiros. Então, o acabamento em 45, ele vai ter sempre um chanfro, né? Então, é a colagem de 2 pedras. E aí, a saia, que a gente chama, varia bastante conforme o projeto. A saia para banheiro, ela geralmente é 12, 15 centímetros de espessura, e para o acabamento de cozinha é 4, 5 centímetros. Geralmente essa espessura. E hoje a gente também tem a opção do acabamento slim, que tem vindo muito forte. 2 centímetros, também, os 2 centímetros. Ai, a gente adora. Sim, que é o acabamento de 2 centímetros de espessura, fica só a espessura da própria pedra. Então também é um acabamento super bacana e uma tendência que veio bem forte para
para 2022, 2023 em diante. E é um acabamento com custo-benefício também super bom. Sim, porque é menos material, né? Menos material, menos mão de obra também na parte interna da empresa, porque o acabamento em 45 demanda mais tempo de mão de obra na parte interna da empresa, né? Sim, a parte ali de produção. De produção, né? exato. Legal. E o acabamento reto de 2 centímetros é somente o polimento e o corte. Então, não demanda tanto tempo, tanto acabamento. Então, tem um custo-benefício super acessível. Bom, né? Ingrid, e agora sim, para a gente encerrar, para a gente passar uma dica para quem está nos assistindo no momento ali da escolha da pedra, o que tu nos indica? Então, eu sempre gosto de conversar com os meus clientes para entender o que eles procuram, um material mais claro, um material mais escuro, e gera muita dúvida, porque a gente sempre fala que a pedra é o acabamento final. Antes disso veio o porcelanato, veio o revestimento das paredes. Outros itens, né? E como a gente pode compor a pedra, né, com esses ambientes. Então, aí entra o profissional da área para conversar todas essas texturas como um todo e a pedra fazer parte desse painel de cores, né, que a gente adora comentar que é o nosso mood board. Isso. Então a escolha da pedra tá aí inserida nessas texturas todas, né? Isso, exatamente. Então é importante também ter um profissional, tanto um design de interiores, um arquiteto, um profissional qualificado para ajudar também o cliente, porque gera muitas dúvidas. Vocês têm dúvidas, então imagina os clientes, né? Então é super importante ter alguém para acompanhar e poder indicar qual o material específico para cada ambiente, para poder que o projeto saia 100% conforme o arquiteto, o design de interiores projetou e que o cliente também saia super satisfeito. Legal. Bom, vejam. Ai, meu Deus, o tempo foi pouco. De tanto assunto gostoso que a gente poderia abordar, né? Sim. Ingrid, muito obrigada pela tua participação. A Mauro Mobelli é nossa parceira do escritório aí de longa data. Está conosco nos perrengues chiques das obras. Obrigada pela tua disponibilidade, por proporcionar também o Casa de Viver estar acontecendo, né? Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado das dicas. A Ingrid manja tudo de pedra. Obrigada pela presença de vocês e até o próximo Casa de Viver. Por hoje é só. Esperamos vocês sábado que vem, aqui, 10 da manhã, no programa da Confraria do Batom. Um beijo e uma ótima semana a todos.